Convido o doutor Alberto Pavi Ribeiro a se manifestar pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindimédico. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, seja o senhor Procurador-Geral da República. Falo em nome do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, como Amicus Curiae. Trato primeiramente do RE 612-975, porque ele versa sobre a acumulação de proventos de tenente-coronel médico aposentado com vencimentos de odontólogo do Estado. Já o RE 602-043 é específico para a hipótese de acumulação de 2 cargos médicos em atividade. Nos REs, o Estado do Mato Grosso indicou diversas situações de acumulação de cargos que, mesmo sendo lícitas, não se inserem nas exceções do inciso 16 do artigo 37. Citou, por exemplo, a acumulação de proventos de promotor de justiça aposentado com um cargo de comissão, em comissão. Citou ainda uma acumulação de provento de natureza civil com militar. São julgados impertinentes para a questão em debate. Pois bem, a partir das situações onde a vedação ao recebimento acima do teto tem aplicação efetiva às acumulações não constitucionais, pretende o Estado do Mato Grosso estender a vedação para as hipóteses de acumulação excepcional à constitucional de cargos previstas no inciso 16 do artigo 37. Senhores ministros, o simples fato de ser possível a observância do teto constitucional para a hipótese de acumulação de cargos lícita, porém em situação diversa das hipóteses excepcionais do inciso 16, já indica claramente que não se pode admitir a extensão pretendida pelo Estado do Mato Grosso. A eficácia do teto prevista no inciso 11 não compromete ou não pode comprometer a eficácia da acumulação prevista no inciso 16 em toda sua amplitude. E aí é importante lembrar que há outra hipótese de acumulação constitucionalmente admitida, qual seja a dos magistrados com o magistério. A prevalecer a tese do recurso, ministros dessa corte somente poderão exercer magistério em universidade privada. Na pública, não, já que o subsídio que recebe como magistrados impediria o recebimento de qualquer valor como professor em universidade pública. Seria lamentável, para dizer o mínimo, que apenas os estudantes das universidades privadas pudessem ser alunos de magistrados dessa corte, ou mesmo de tribunais superiores ou de segundo grau, porque a submissão do teto a 2 vínculos impediria o magistério nas universidades públicas, a não ser que fosse exercido a título gratuito ou quase gratuito. Algo assemelhado, porém de repercussão muito mais danosa e grave à sociedade, acontecerá na hipótese de ser provido o recurso do Estado de Mato Grosso. E por que, senhores ministros? Porque os médicos que possuem 2 vínculos com entes públicos e que, em face da soma das remunerações, forem alcançados pelo teto, fatalmente deixarão um dos entes públicos para dedicar aquele tempo ou à iniciativa privada ou à sua vida pessoal. O que não fará, certamente, é trabalhar de forma gratuita. E aí é preciso ter presente o ordinário e não o extraordinário. O médico que possui remuneração próxima ao teto ou já no teto é o médico com mais tempo de trabalho e, portanto, com mais experiência. E a experiência na medicina conta muito para dar o melhor diagnóstico ou o melhor tratamento. E é justamente esse médico, o mais experiente, que estará sendo levado a deixar um dos vínculos, se entender de submeter o somatório da remuneração proveniente dos 2 vínculos a um teto único, ao invés de considerar o teto em face de cada vínculo. Pode ser que médicos tenham alguma perda ao deixarem um dos vínculos para se aventurar na iniciativa privada. Mas indague-se, quem vai perder mais? Os brasileiros que têm acesso apenas à rede pública de saúde ou os que têm acesso à rede privada? É claro, senhores ministros, que são os brasileiros que têm acesso apenas à rede pública. Eles é que ficarão privados de médicos mais experientes. Volto ao texto constitucional. Indague-se se haveria motivação própria e válida para diferenciar
a submissão ao teto das hipóteses constitucionais de acumulação de cargos com as não constitucionais. É certo que há, pois as constitucionais foram previstas para fomentar e viabilizar a universalização da saúde diante da histórica carência de médicos no Brasil, assim como a universalização do ensino no caso dos professores, que é outra acumulação constitucional, e também a permissão dos professores com cargos técnicos e científicos. Com efeito, a criação da prerrogativa de acumulação de cargos médicos não se deu para privilegiar tais profissionais, mas sim para viabilizar e promover a assistência à saúde, facilitando, assim, a movimentação do contingente para atendimento em mais de um local de trabalho. Essa é a razão óbvia da acumulação remunerada de cargos, ou seja, o pleno exercício remunerado da profissão por um mesmo profissional em um ou mais locais, a fim de proporcionar a universalidade do serviço médico. Esse mesmo raciocínio se aplica para as demais hipóteses das alíneas A e B do inciso 16 do artigo 37, porque a acumulação de 2 cargos de professor ou de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico somente fazem sentido diante do interesse público de tal acumulação e não do interesse particular desses profissionais. Então, ao se admitir a acumulação lícita de cargos médicos públicos e impor-se a limitação da remuneração em face de 2 vínculos, estar-se-á esvaziando a própria possibilidade da acumulação e tornando letra morta a prerrogativa contida na linha C do inciso 16 do artigo 37. A tese sustentada pelos sindicatos médicos apoia-se ainda, senhores ministros, no voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio, no processo administrativo 319-269, que tratou da acumulação do subsídio do ministro do Supremo com a retribuição de ministro do TSE. Abro aspas. Afigura-se extravagante a conclusão de que há de tomar-se o teto, representado pela remuneração de um único cargo, o de ministro do Supremo Tribunal Federal, para limitar remuneração decorrentes de acumulação permitida pelo texto constitucional. A situação esdrúxula configura-se a partir do momento em que se terão inúmeros casos a revelar, de um lado, a delimitada permissão constitucional de acumulação, e, de outro, a redução do que devido, porque, somadas as quantias satisfeitas pela ocupação dos cargos, o teto restará suplantado. Considere-se a posição dos próprios integrantes da Corte, quando no exercício da presidência, em atuação no TSE e lecionando em faculdade pública. Tenha-se em conta o conflito da causa, percebidos cumulativamente ou não, inserida com a emenda 41 de 2003, no que deu nova redação ao artigo 37, inciso 11, com o texto primitivo da Constituição Federal, cuja única razão de ser está ligada à menção à remuneração, subsídio, proventos, pensões e outras espécies remuneratórias. Admitida pela lei maior a acumulação, surge inconstitucional emenda que a inviabilize e, a tanto, equivale restringir os valores remuneratórios dela resultantes. A previsão limitadora, percebidos cumulativamente ou não, além de distanciar-se da razoável noção de teto, no que conduz a cotejo individualizado, fonte a fonte, conflita com a rigidez constitucional decorrente do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, dos direitos e garantias individuais. E prossegue o ministro, simplesmente o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra, não pode assentar como admissível a acumulação e, na contramão desta, afastar a contrapartida que lhe é natural, quer no todo, quando então se passaria a ter a prestação de serviço gratuito, quer em parte, mitigando-se o que é devido, fecho aspas. Senhores ministros, o entendimento dessa Corte em sede administrativa tem sido adotado pelos tribunais nacionais. Foi adotado aqui pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso e vem sendo adotado também pelo Superior Tribunal de Justiça quando julga recurso ordinário em mandado de segurança. No RMS 33710, por exemplo, relator ministro César Rocha,
A segunda turma daquela corte assinalou a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de 2 cargos, de técnico e de professor, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para esse fim. Fecho aspas. Da mesma forma, senhores ministros, da RMS 36682, relator, o ministro Herman Benjamin, decidiu o STJ que a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de 2 cargos de médico legalmente exercidos nos termos autorizados da Constituição não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. E fecho aspas. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça foi além para afirmar, e aí rebate o argumento do Estado do Mato Grosso deduzido nessa tribuna, na parte que toca ao ADCT. Disse o ministro Herman Benjamin, a emenda 41 de 2003 restabeleceu a vigência do artigo 17 do ADCT, que, embora em seu caput afaste a invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos parágrafos 1º e 2º trazem exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Fecho aspas. E aí, senhores ministros, é preciso registrar exatamente isso, que os parágrafos 1º e 2º, ao assegurar o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de médico e de profissionais da saúde, assim o fez logo após o caput do artigo 17 do ADCT determinar o abate-teto para todos, sem reproduzir a expressão percebidos cumulativamente ou não. Daí o acerto do entendimento do STJ nos precedentes que mencionei e também no acórdão recorrido, porque se trata do único entendimento juridicamente admissível. Para finalizar, senhores ministros, volto ao argumento ad terrorem, como diria o ministro Pertence. O médico que estiver na situação de perceber valor acima do teto remuneratório, considerado somatório dos 2 cargos públicos, será necessariamente um médico com muita experiência. Não será um recém-concursado, até porque os salários base de início da carreira são baixos. É com a progressão na carreira que se pode se aproximar ou chegar ao teto. Então, será o médico mais experiente que estará sendo levado a se afastar de um 2º cargo público para atuar no setor privado. E vindo a ocorrer uma fuga de médicos mais experientes do setor público, será o cidadão de menor poder aquisitivo ou prejudicado. A União e os Estados da Federação estarão menos onerados, é certo, mas esse ônus estará sendo transferido para a população de mais baixa renda e, da pior forma, ao privá-los dos médicos de larga experiência, uma economia mínima para um dano muitas vezes maior. Então, com essas considerações, requer o Sindicato dos Médicos que essa Egrégia Corte negue provimento aos recursos para fixar a tese que foi acolhida pelo Tribunal Acor. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.